Oi, gente, boa noite, tudo bem? Eu coloquei aqui já para gravar, tô achando que não vai chegar mais ninguém, né? De qualquer forma, pessoal, é bom vocês. Eu vou mandar uma mensagem lá no grupo também, mas é bom vocês conscientizar os colegas que essas webs que a gente for fazer aqui, elas são importantes, que a gente vai trabalhar o conteúdo, né? Então, o conteúdo que a gente vai ver hoje, por exemplo, que é espaço vetorial, subespaço vetorial, né? Base. Ele é importantíssimo para o desenvolvimento da disciplina daqui para frente, e aí eu esperava, né, a participação maior justamente para que vocês fossem acompanhando no decorrer do bloco 2 aí. É um conteúdo que, né, que vai ser contemplado na segunda avaliação, né, e para além disso, é um conteúdo que precisa para os outros blocos todos, né. Então eu espero que quem não pôde vir hoje, né, depois acompanhe a gravação dessa web. Né, que essa aula especificamente, né, eu já tinha programado ela para dar para vocês aqui na web hoje, né, então eu nem gravei para colocar no slide que a gente vai fazer hoje, tá bom? E aí, por isso que eu marquei 2 aulas seguidas, né, que aí na aula que vem, se não desse tempo de terminasse hoje, eu vou terminar na aula que vem, né, que é quinta-feira, e na semana seguinte a gente faria tirar dúvidas gerais de vocês, né, dos exercícios do conteúdo, tá? Dessa parte do bloco 2. Só para a gente retomar umas questões aqui, né, que agora a gente vai entrar numa parte, essa parte vetorial, e a gente tem lá no que vocês viram lá em Gauss, né, em Gauss não, né, em geometria analítica, quando a gente tem soma de vetores, né, multiplicação por escalar, né, a gente várias propriedades aqui vão usar aquelas lógicas que a gente viu lá. Então se a gente tem um plano cartesiano, né, deixa eu só, ó, tá grosso aqui. Está grosso ainda, espera aí. Aí melhorou. Então, se a gente tem um plano cartesiano, a partir desse plano cartesiano, a gente viu lá na geometria analítica, né, que a gente consegue identificar o vetor de forma geométrica, né, e lá a gente trabalhou a forma geométrica e algébrica de um vetor. Então, se eu tenho um vetor aqui, por exemplo, olha, vamos supor que eu tenho um vetor V, aqui eu estou no plano, né, então ele vai ter duas componentes, de coordenadas 2 e 1. Né? Então ele vale 2 na abscissa e 1 na ordenada. Então lá vocês viram como é que faz isso, né? Então você anda 2 na abscissa, 1 na ordenada e marca o vetor. Esse aqui é o ponto, a extremidade de um vetor, né? Então o vetor ele sempre vai ser gerado por um ponto que é a origem, no caso aqui partindo da origem do sistema cartesiano, e a extremidade, que é o ponto lá identificado pela coordenada do vetor. Então a gente chama isso aqui de coordenada do vetor. Isso é lá de geometria analítica, tá, gente? Estou dando uma revisão básica aqui. E aí, o que acontece? Isso aqui é a forma, é o vetor geométrico que está desenhado no plano, e aqui ele está algébrico, em coordenadas. A partir disso aqui, né, a gente viu como é que faz soma, subtração de vetor e tudo mais. Uma coisa interessante que eu queria falar para vocês é o seguinte, né, não sei se vocês lembram, mas o mesmo vetor ele tem vários representantes, seja no plano ou no espaço. Né? Lá na geometria analítica, a gente estudou vetores no plano e no espaço. Aqui, a gente vai ver que as mesmas propriedades que a gente viu para vetor, de soma, multiplicação por escalar e tudo mais, a propriedade algébrica, ela vale para vetor não só no R2, que é o plano que a gente está aqui, como no R3, que a gente viu lá na álgebra, na geometria analítica, só que ele vale no R4, ele também vale no R5, ele vale no Rn. Só que agora, o que acontece? Então, se ele está no R4, é um vetor com 4 componentes. É o vetor de coordenadas A, B, C, D. O vetor do Rn, então, vai ser x1, x2, x3, xn. Então, ele tem n componentes, né? A partir do R4, a gente não consegue ter a noção geométrica dele. Mas o comportamento algébrico é similar ao que a gente faz no R2 ou no R3. Ou seja, somar, subtrair, multiplicar por escalar e tudo mais, é a mesma ideia. Né? Então, vai valer para qualquer um desses espaços.
Então, o conceito não muda, né? O conceito de soma, o conceito de multiplicação por escalar, que é o que a gente vai ver muito aqui em álgebra linear. E aí, então, o que acontece? Quando a gente tem esse vetor, ele tem vários representantes aqui no plano. Então, se eu pego esse vetor aqui, olha, né, ele tem o mesmo módulo, mesma direção e o mesmo sentido. Esse vetor W aqui, que eu chamar ele, ó, ele é um vetor igual ao vetor V, né? Porque ele tem o mesmo módulo, a mesma direção e o mesmo sentido. Ou seja, ele tem as mesmas componentes de V, né? Então, eu posso falar que W é o vetor de coordenadas 2 e 1. Só que aqui ele teria um ponto, né, de origem aqui, ó, que seria o ponto no x vale 1, no y menos 2, ó, a origem dele, e a extremidade, né, no x está 1, 2, 3, né, e no y está menos 1. Né? E aí vem aquele conceito, né, de um vetor gerado por dois pontos. Né? A gente não pode confundir ponto com coordenada de vetor. Né? Aqui em cima, ó, eu tenho as coordenadas do vetor. Aqui eu tenho um vetor gerado por dois pontos, que é a origem e a extremidade. Então, para eu descobrir o valor de W, a gente viu lá, ó, a gente pega a extremidade menos a origem. Né? Então, se o W é gerado por dois pontos A e B, a gente fazia lá B menos A. Então, W é a extremidade, ó, que é o B, 3 menos 1, menos o A, que é 1, e menos 2. Então, se eu faço a operação com vetores, né, ó, 3 menos 1 vai dar 2, né, ordenada menos ordenada, é abscissa menos abscissa e ordenada menos ordenada. Menos 1 menos menos 2 vai dar menos 1 mais 2, que vai dar 1, que é justamente esse vetor, que a gente já tinha falado que eles eram iguais, ó, porque eles tinham o mesmo módulo, a mesma direção, o mesmo sentido. Então, a diferença é que ele não está saindo da origem, né? Ele está em outro lugar do plano. Assim que como eu conseguiria pegar o mesmo vetor aqui, de V e tudo mais. Então, esse conceito aqui é só para mostrar, né? A gente, além de revezar essa propriedade, né? É que o mesmo vetor, ou no plano, ou no espaço, ou no R4, ou no R5, ou no Rn, ele pode ter infinitos representantes, tá? Então, beleza. Quando a gente viu esse vetor V aqui, então, a gente tem uma outra questão dele, né? Vamos continuar aqui, ó. Vamos pegar esse mesmo vetor V. Esse vetor V, nossa, eu peguei um totalmente aleatório aqui, vamos mudar de cor. Né? A gente falou que ele tinha coordenadas 2 e 1, né? Então 2 no x e 1 no y, esse vetor aqui, ó. Então, esse aqui é a extremidade, né? Sai lá da origem. Esse aqui era o nosso vetor V. Observe o seguinte, né? Que se eu multiplico V por um escalar, o que é um escalar? É um número real, alfa V, ó, né? Onde alfa aqui é um número real. Isso aqui é multiplicação por escalar, por um número, né? Que é como se fosse um 2V, né? Ó. O que seria o 2V? É o 2 que multiplica 2 e 1. Né? Multiplicação por escalar com vetor, multiplico o escalar por cada componente do vetor, independente se ele tem duas componentes, três componentes, quatro componentes, cinco componentes ou n componentes. Então, essa lógica, ela não muda. Então, vamos supor que o vetor V fosse esse vetor aqui, olha, x1, x2, ele tivesse n componentes, xn. Se eu multiplico 2V, é 2 por cada um dos componentes dele. Então, é 2x1, 2x2, 2xn. Então, a propriedade não muda. Então, aqui é 2V, vai ficar 2 vezes 2, 4, na abscissa, e 2 vezes 1, 2 na ordenada. Que é duas vezes o vetor V, né? Então, a depender do valor desse escalar, a gente sabe que o vetor V vai aumentar ou diminuir de tamanho. Né? Ou permanecer o mesmo se fosse o escalar 1, né? No caso aqui, 2V, seria esse vetor aqui, ó, de coordenadas 4 e 2, né? Esse aqui saindo lá da origem, né, ó, saindo lá da origem até aqui na ponta seria o vetor 2V, né? Se eu multiplicasse o menos V, ó, o que é o menos V? É menos 1, né, vezes aquilo lá, o vetor V, que é 2, 1,
Então, é menos 1 vezes 2 é menos 2, menos 1 vezes 1 é menos 1. Então, menos v está para cá, ó, tem coordenadas menos 2 no x, né? Vou aumentar aqui, ó. Então, é menos 2 no x, ó, e menos 1 no y. Esse aqui seria o vetor menos v, ó. Ele tem o mesmo módulo, a mesma direção, só que sentidos opostos. Esse aqui é o vetor menos v, né? Então, a gente consegue fazer operações com esses vetores. Essas propriedades de multiplicação por escalar e soma de vetores, né? Ah, e se eu somar, pegar aqui um caso, se eu somar o vetor v mais o vetor 2v, né? Como é que faria a soma lá? O vetor v, esse vetor aqui, 2, 1, mais o vetor 2v, que a gente já viu que é o vetor 4, 2. Né? O que eu somo? Componente com componente. Né? Abscissa com abscissa. 4 com 2, 6. E 1 com 2, 3. Então, é o vetor de coordenada 6, 3. Então, a soma de v mais 2v tem coordenada 6, 3. Né? Tem componente 6, 3. Se ele tivesse 5 coordenadas ou 10, era o mesmo procedimento. Aqui a gente está falando do caso algébrico, a gente está fazendo as continhas. Né? No caso de no R2, que é o caso que a gente está aqui, eu consigo até fazer essa soma usando a regra do paralelogramo e tudo mais. Né? Mas que a gente não vai focar em nada geométrico aqui, justamente porque o nosso foco pode ter 2, 3 ou n coordenadas. Né? O que eu estou retomando aqui é como a gente soma ou subtrai vetor e multiplicação por escalar, principalmente. Então, esse conceito, o vetor de coordenada 6, 3, ou se eu quisesse marcar ele aqui, ó, ficaria 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele estaria aqui, mais ou menos, né? Ó, e 3 estaria aqui em cima. Ó. Seria um vetor cá em cima. Só para vocês terem noção. Esse aqui seria o vetor 6, 3. Ó. Ele sairia lá da origem e vinha para cá. Ó. Então, esse verde grandão aqui seria o vetor V mais 2V. O que importa nesse momento, além de revisar essa questão de soma, subtração ou multiplicação de escalar por vetor, é o seguinte, pessoal, a gente, dentro desse conceito de soma e de multiplicação por escalar, eu consigo compreender o seguinte, a gente vai entrar agora no conceito de espaço vetorial. E um espaço vetorial, ele é justamente a ideia de preservar algumas operações, né? Então, de associatividade, comutatividade, é isso que a gente vai ver agora. Mas essa ideia básica de soma, subtração de vetor, ela está atrelada a isso aqui que a gente está vendo. Né? Deixa eu... Posso continuar, pessoal? Deixa eu abrir aqui. Essa aqui é a apostila que eu coloquei lá, o capítulo da apostila, inclusive que é onde tem as listas de exercício. Tá? O tamanho da letra tá bom, o Delici? Então tá. Então a gente vem à definição formal de espaço vetorial, né? O que acontece? O espaço vetorial é um lugar, né, que eu vou ter um conjunto de elementos de operações que ele vai estar respeitado, ele vai estar definido, né? Dentro desse conceito de espaço vetorial, a primeira coisa que a gente vai ter que ter é o que a gente chama de fechamento da soma e fechamento da multiplicação por escalar. Só que essa soma e essa multiplicação por escalar, ela pode variar a forma que se soma ou a forma que multiplica por escalar. Essa que a gente viu é a forma padrão de soma e multiplicação por escalar de vetor. E ela é um espaço vetorial, né? Então, olha, se eu tenho lá no campo do espaço vetorial uma soma, olha só aqui, olha. Então, por que é vetorial, né? Por que é um espaço vetorial? Porque tudo que for considerado um espaço vetorial, ele remete a essa propriedade básica de soma e multiplicação por escalar de um vetor. Né? Então, não necessariamente que são vetores, porque a gente vai ver que tem conjuntos de matrizes que formam espaços vetoriais. Depende da soma que eu considero, de polinômios,
né, do próprio conjunto dos números reais. Então, a gente vai ver várias coisas que se enquadram em espaço vetorial. O nome, então, espaço vetorial é porque as propriedades deles, elas são similares ao que acontece com soma e multiplicação escalar por vetor, tá bom? Então, olha só, quando eu pego dois vetores nesse espaço V, né, eu vou chamar esse espaço V, a primeira coisa que tem que acontecer para ele não ser para ele ser um espaço vetorial é que ele tem que ser não vazio, né? Então, ele não pode ser vazio, senão ele não é caracterizado um espaço vetorial. A segunda coisa é que a gente fala desse fechamento, olha, da soma e da multiplicação por escalar. O que é o fechamento? Se eu pegar dois elementos daquele espaço e somar, a soma deles tem que estar dentro daquele espaço. Se eu multiplicar ele por um escalar real, a multiplicação dele pelo esse escalar real tem que estar dentro daquele espaço, que é o que acontece com o vetor. Olha, se eu somo dois vetores de duas coordenadas, eu continuo encontrando um vetor de duas coordenadas. Então, essa soma vetorial que a gente conhece faz parte desse fechamento aqui. Da mesma coisa por multiplicação por escalar, que a gente viu, multiplicou por 2, eu continuei obtendo um vetor de coordenadas 2, 4, né? E aí, 4, 4, 2, na verdade, né, que é o que a gente obteve. E aí ele continua sendo um vetor, ou seja, ele continua pertencendo àquele espaço vetorial. Então, a gente chama isso de fechamento. Para além disso, o que vai ter que acontecer? Né? Com essas duas operações, né, com esses dois fechamentos, ele vai ser um espaço vetorial real, né, porque poderia ter um espaço vetorial complexo, mas aqui no curso a gente só vai ver o real. Se as seguintes operações forem satisfeitas, ó, considera três vetores desse espaço. E A e B, alfa e beta, dois escalares, né? Escalares é o quê? São números reais. Então, essas quatro operações, elas têm que ser respeitadas para ele ser, em relação à adição, para que ele seja um espaço vetorial. Então, a gente vai ter operações da adição e da multiplicação. Se elas forem respeitadas, é um espaço vetorial. Então, olha só, a primeira delas, vale a associatividade. Então, se eu somar U com V e depois somar W, ou somar V com W e depois somar U, o resultado tem que ser o mesmo. Né? Que é o que acontece, por exemplo, com a associatividade de vetores. Isso é preservado. A comutatividade também tem que ser preservada. Eu somar U com V tem que ser a mesma coisa de somar V com U. Tem que existir o elemento neutro. O que é o elemento neutro? Eu somar um vetor com esse elemento neutro, eu obtenho o próprio vetor. Tá? Que é a existência, no caso, do vetor nulo. Tem que existir o oposto do vetor. O que é o oposto? A definição de oposto. Eu somar o vetor com o oposto dele, eu tenho que achar o vetor nulo, tá bom? Que também é chamado da existência do inverso, né? Ou simétrico, tá bom? Então, essas quatro, dadas a soma e a multiplicação por escalar de um determinado espaço, de um determinado conjunto, se ela satisfizer essas quatro questões aqui em relação à adição, já é o primeiro caminho para ela ser espaço vetorial. Se ela não satisfizer uma delas, pelo menos, vamos supor que o mais V não seja V mais U, não seja igual. Então, você já pode falar que aquele conjunto que você está considerando não é um espaço vetorial. Então, basta que ele não satisfaça uma para não ser espaço vetorial. E ele tem que satisfazer todas para ser um espaço vetorial. E em relação à multiplicação, você vai ter essas outras operações aqui, ó. A primeira delas, né? Se eu multiplicar a soma de dois vetores por um escalar, é o mesmo que eu fazer alfa U mais alfa V, que é a distributividade em relação à multiplicação por escalar. Né? A próxima é que se eu multiplicar alfa mais beta por U, é aquela distributividade, né? Ó, é a mesma coisa que eu fazer alfa U mais beta U. E a próxima, se eu multiplicar alfa vezes beta vezes U, é a mesma coisa que eu multiplicar alfa vezes beta vezes U. Seria a associatividade da multiplicação por escalar. E também teria o elemento neutro da multiplicação, que é eu multiplicar aquele vetor por 1 e ele obter o próprio vetor. Ou seja, são mais quatro propriedades que eu preciso verificar. Se ela satisfizer, então, 8 propriedades ao todo,
né? Se aquela soma dada e aquela multiplicação por escalar dada satisfizer 8 dessas propriedades, né? 4 relativa à adição e 4 relativa à multiplicação, a gente considera, então, um espaço vetorial, né? E aí, então, a gente entra nessa ideia. Aqui eu estou falando do complexo, né? Que tem o exemplo, por exemplo, ele considerou um espaço V como sendo lá no R2, sendo os pontos, né? De coordenadas x e y, né? E ele vai ver que é um espaço vetorial com as operações usuais de adição e multiplicação por escalar de vetor, né? Então, olha só, o que seria a soma de dois vetores? É o que a gente está acostumado, ó. Somo abscissa com abscissa e ordenada com ordenada. E a multiplicação por escalar, eu pego o escalar e multiplico por cada elemento da componente daquele vetor. E aí ele, então, agora vai satisfazer, vai verificar as 8 propriedades. Eu preciso verificar para comprovar que é um espaço vetorial. Então, ele vai lá na primeira propriedade. A primeira propriedade da soma é a associatividade, ó. Eu somo U mais V entre parênteses e depois somo com W, né? Ó, você tem que olhar sempre para cá, para cima, ó. Olha, eu somo U mais V e depois somo W, e eu tenho que chegar em U mais, entre parênteses, V mais W, né? E aí é uma questão algébrica de ir fazendo, não é nada misterioso, né? Eu só tenho que ir fazendo com calma e saber onde eu quero chegar, que eu tenho que sair disso e chegar nisso, senão não faz sentido, eu vou ficar fazendo conta sem saber onde eu estou indo. Então, ele deu as coordenadas desses 3 vetores, né, ó. Então, ele somou primeiro, ó, U mais V, né, que é x1 mais x2, y mais y2, depois somou W. Seria x1 mais x2 mais x3, e na outra componente, né, y, y2 mais y3. Só que quando eu estou somando x1 mais x2 mais x3, eu estou falando de soma de valores reais. E em valores reais, eu posso fazer essa associatividade aqui, ó. Somar x1 mais x2 mais x3 é a mesma coisa que somar x1 para depois somar x2, x3. E é a mesma coisa com y. Somar y mais y2 para depois somar com y3 é a mesma coisa que eu somar y1 e depois somar y2 com y3. E agora eu vou fazer o caminho inverso, eu vou desmembrar essa soma, né? Ó, o que importa é que a primeira componente aqui, x1 e y1, já é o vetor u que você vai querer lá embaixo. Então, eu separo ele, ó, x1, y1, né? Ó, eu faço o caminho inverso, mas ficaria aqui x2 mais x3, y2 mais y3. Agora eu coloco em parênteses, ó, e separo o x2, y2 e mais x3, y3. Só que aqui eu cheguei que u mais v mais w, né? Com v mais w em parênteses. Então, vale a associatividade. Então, o que é a dificuldade que pode existir de verificar que é um espaço vetorial é que tem que ter paciência. É um monte de continha que tem que ficar fazendo até chegar na propriedade, né? Se você souber a propriedade que você está usando, né, é só ir com calma. Agora eu tenho que provar. Isso foi a primeira, são 8, né? Eu tenho que provar que o mais V é V mais U. E aí eu vou fazer isso, ó. U é x1 mais y1, mais o V, que é x2, y2. Né? Soma de vetores é somar cada um das componentes, né? x1 mais x2, vírgula, y mais y2. Só que eu posso mudar de ordem, porque quando eu estou falando de x1, x2, eu estou falando de números reais. E somar 1 mais 2 é a mesma coisa que somar 2 mais 1. Né? Então, eu posso mudar a ordem. Então, mudou a ordem aqui, ó, x2 mais x1, y2 mais y1. Só que quando faz isso, eu tenho que reverter. Eu desmembro o vetor de novo. Eu consigo separar isso aqui em x2, y2 mais x1, y1. Só que isso aqui é o vetor do lado esquerdo, é o vetor v, são as componentes do vetor v, e do lado direito as componentes do vetor u. Ou seja, u mais v, v mais u, vale a comutatividade. Deu para entender, Deleci? Então, você tem que ir provando cada uma delas. No primeiro caso, a gente viu que provou a associatividade. Agora, eu vou provar a comutatividade. O que tem que prestar atenção, então, é nas 8 propriedades que você tem que provar e, obviamente, como que é o comportamento dado da soma e da multiplicação, que nesse caso foi esse aqui, ó. O comportamento é esse aqui, ó. Você tem que seguir a regra. A regra de soma é essa
E a regra de multiplicação é essa. A partir da regra que ele está te dando, você vai testando as 8 propriedades. Existe um elemento neutro? Existe, olha. Porque se eu pegar o vetor U e somar com o vetor 0, 0, né, olha, eu vou obter o próprio vetor U. Então, ele vai fazendo isso para as 8 propriedades. A quarta da soma é que existe o oposto. Se eu somar o vetor U com o vetor menos U, dado por menos x menos y, né, vai ficar x1 menos x1, 0, y menos y, 0. Eu obtive o elemento neutro. E agora ele já parte para dar multiplicação, ó. Ele tem que provar que alfa U mais V, né, é alfa U mais alfa V. Aqui faltou o U e o V aqui, ó, na apostila. Aqui é alfa U mais alfa V, tá? Então, olha, ele consegue fazer essa multiplicação, né? Eu não vou fazer todas aqui, tá, gente? E eu quero que vocês verifiquem, né? Só toma cuidado que aqui no final, ó, é alfa U mais alfa V, né? Ó, o U tá aqui, ó, x1, x2, y1, e o V tá aqui, ó, x2, y2. E ele consegue fazer isso, então, com as outras 4 propriedades. Ele prova que alfa mais beta vezes U vale a distributividade, né? Seria igual a alfa U mais beta U. E alfa beta U, né, vezes U, é a mesma coisa que a alfa beta vezes U. Né? Então, não é difícil nem um pouco. É chato, porque tem muita coisa para fazer. Né? Então, olha, o elemento neutro, né, U vezes U, né, é o próprio vetor U. Né? Então, olha, todas as 8 propriedades de espaço vetorial foram verificadas. Quando você verifica as 8, você pode falar que aquele conjunto foi dado, né, o que é o V, é um espaço vetorial com as operações acima definidas, porque as operações elas podem mudar. Então, com essas operações, ele é um espaço vetorial. E no exemplo 2, ele nem calcula, mas ele fala, ó, do mesmo jeito que você fez para o R2, vale para o R3, para o R4, para o Rn. Né? Com essas operações aqui definidas, todos eles vão ser espaços vetoriais, tá bom? Deixa eu pegar um outro aqui. Ele fala de matrizes, olha. As matrizes de ordem M por N, com as operações de adição e multiplicação por escalar normais de matrizes, né? Com essas operações normais, as 8 propriedades, se vocês fizerem, vão ser verificadas. Ou seja, se eu somar a matriz A com a matriz B e depois a matriz C, é o mesmo que eu somar a matriz A e depois, né, somar com B mais C. Somar a matriz A com a matriz B é a mesma coisa que B mais a matriz A. Existe a matriz nula, né? Se eu somar a matriz A com a matriz nula, eu vou obter a própria matriz A. E existe a matriz simétrica em relação à soma, tá? Se eu somar com o oposto da matriz A, eu vou obter a matriz nula. Então, o que é o importante aqui? Olha, se eu somo matriz, eu obtenho matriz. Se eu multiplico matriz por escalar, eu obtenho matriz. E eu vou conseguir provar essas 8 propriedades. Então, o que a gente for ver é que essas 8 propriedades valem. Então, a gente fala que o conjunto de matrizes é um espaço vetorial. Ah, por que vetor se eu estou falando de matriz? É aquilo que eu falei no início. A gente dá o nome de espaço vetorial porque as propriedades, elas são parecidas, né? Elas são com as operações que a gente fala de vetor. Né? Então, pode ser até polinômio, mas aí a gente fala que é um conjunto de polinômio que vai ser caracterizado como espaço vetorial. Estão acompanhando, gente? Pode continuar? Depois, então, gente, pega a apostila aqui. Essa aqui é a apostila, né? Eu estou na página, é a partir da página 57, se eu não me engano. 56. Começa o capítulo 4, né? Que é o capítulo do espaço vetorial. Essa apostila aqui é a apostila que está disponível lá, da UFMS, né? Que é o que a gente está vendo aqui. E aí vocês façam, para vocês entenderem essa operação, tá? Olha aqui, ele define uma operação. Olha aqui o conjunto agora que ele está chamando, ó, é o conjunto V, onde os elementos são assim, ó. Desse conjunto, os elementos são assim, ó, x ao quadrado.
Então, se eu tenho o elemento 1, o x ao quadrado vai ser 1 também. Então, eu tenho o elemento 1, 1. Se eu tenho o elemento 2, o outro vai ser o quê? 2 ao quadrado, 4. 2, 4 e por aí vai. Ele quer provar que ele é um espaço vetorial, então eu tenho que verificar com quais operações. Ele está dando aqui, ó. Ele está definindo essa soma, tá? A soma desse espaço vetorial é assim, ó. Se eu somo x1, x1 ao quadrado com x2, x2 ao quadrado, é a mesma coisa que somar x1 mais x2. E olha como é que ele está fazendo diferente aqui, ó. Ele está definindo a soma, tá, gente? Nesse espaço vetorial, para somar, o vetor é assim que funciona. Né? Eu pego x1 mais x2 e elevo a soma ao quadrado, tá? Multiplicar a multiplicação por escalar dele, a multiplicação escalar também é diferente, ó. Porque se eu fosse olhar vetorial, seria só alfa x vezes alfa x ao quadrado. Mas ele não está querendo essa multiplicação. Para esse espaço vetorial, ele quer a multiplicação como? Seria alfa x, alfa ao quadrado, x ao quadrado. Então, ele está definindo uma nova multiplicação e definindo uma nova soma. Não é nem a soma e nem a multiplicação habitual que a gente está acostumado. Ele definiu uma nova soma, uma nova multiplicação, e ele quer verificar que esse espaço continua valendo as 8 propriedades usando esse tipo de soma e esse tipo de multiplicação por escalar. E aí você vai conseguir verificar isso, ó. E ele faz isso aqui com calma, né? E aí eu quero que vocês acompanhem isso aqui em casa, façam, tá, gente? Não é só ler, tem que escrever para vocês entenderem o que está sendo feito. Feito isso, né, tem outros exemplos aqui, né, que vocês podem, cada um vai ter uma multiplicação, uma soma diferente. Olha aqui que multiplicação diferente, ó. Ao invés de multiplicar alfa por x e por y, ele só multiplica por alfa. Mas é uma multiplicação que ele está definindo. Só que vocês vão ver que nesse caso aqui, vai falhar uma das propriedades. E aí, por falhar uma das propriedades, eu não vou poder chamar isso aqui de espaço vetorial. Né? No caso aqui, ele vai falhar a propriedade 6, ó, que seria alfa mais beta u, a gente teria que chegar em alfa u mais beta u. Né? Só que quando faz usando a multiplicação que ele deu, ó, seria alfa mais beta xy, que é alfa x mais beta xy. Né, ó? Seria, só que o alfa U mais beta U, ó, é alfa XY, né, mais beta XY, que seria alfa XY mais beta XY, usando a multiplicação que ele deu. E se eu somo isso aqui, ó, a soma é o quê? Somar um com primeira coordenada com primeira coordenada e segunda coordenada com segunda coordenada. Né? A soma é padrão. Seria, então, a primeira coordenada alfa x mais beta x, e a segunda com a segunda, que é y mais y, que é 2y. Só que isso aqui, olha, é diferente disso. Aqui eu obtive y e aqui eu obtive 2y. Significa, então, que alfa mais beta u é diferente de alfa ou beta u. Ou seja, a sexta propriedade não é verificada. Se ela não é verificada, então esse espaço vetorial definido com essa soma e essa multiplicação por escalar não é um espaço vetorial. Então, quando ele não for, eu não preciso verificar as 8. Se eu conseguir visualizar uma já que ele não seja, é o suficiente para eu mostrar que ele não é espaço vetorial. Compreenderam essa lógica? Né? Se ele for espaço vetorial, tem que provar as 8. Só que se eu perceber que aquela multiplicação está estranha e eu quiser verificar uma das propriedades e já ver que ela não funciona, de cara eu já posso falar que ele não é espaço vetorial. Então, eu não precisaria fazer as 8 para provar que ele não era um espaço vetorial, que é o que aconteceu aqui nesse exemplo. Beleza? E aqui tem as propriedades do espaço vetorial, olha. Sempre no espaço vetorial, aquele vetor nulo é único, né? Não existe dois tipos de vetor nulo, é só um. Para todo elemento real que eu pegar, né, um número real, se eu multiplicar pelo vetor nulo, vai dar o próprio vetor nulo, né? Olha, para todo vetor naquele espaço, né, se eu multiplicar o vetor pelo elemento nulo,
vai dar o vetor nulo. Para cada vetor no espaço vai existir o vetor oposto, né? E ele é único, não tem mais de um. Né? Para cada alfa e u, alfa escalar e u vetor, se eu multiplicar alfa u e ele der zero, então ou o escalar é zero ou o vetor é zero, né? Isso aqui é a lei do anulamento do produto, né? Ó, se eu tenho x vezes y igual a zero nos números reais, eu tenho um produto de números reais dando zero. Ou x é zero ou y é zero. Não tem outra opção no conjunto dos reais. Só que no conjunto do espaço vetorial também vale isso. Se eu tiver um alfa u igual a zero, ou alfa é zero ou u é zero. Né? A comutatividade é... Ah, não, esse aqui não é comutatividade, não. U mais V igual a W mais V, né? Ó, o vetor V é o mesmo. Só pode acontecer se o U for igual a W, né? Para todo vetor U vai ter o oposto daquele vetor, né? Ó. Se eu tiver menos alfa vezes u, é a mesma coisa que eu passar o menos 1 para o lado de fora, né? Do parênteses, que é menos alfa u. Se eu tiver menos alfa vezes menos u, eu posso usar menos com menos mais, né? Vamos pensar aqui que é o menos 1 vezes menos 1, vai dar mais 1. Se eu tiver vários escalares, a soma deles multiplicados por um vetor, vale a distributividade, é a mesma coisa que alfa u mais alfa 2u mais alfa nu, né? Isso aqui são só propriedades, que é as propriedades que a gente está acostumado a trabalhar com vetor, tá, gente? Não mudou nenhum aqui. Por isso que é chamado de espaço vetorial, inclusive por isso, né? Como eu disse, ela remete muito a como as propriedades que a gente trabalha com os vetores. Né? O que tem que tomar cuidado é qual a soma que está definida e qual a multiplicação que está definida para você seguir aquela regra que está sendo dada, tá bom? Aqui ele demonstra alguma daquelas propriedades e aqui tem os exercícios, né? Da lista lá que está disponível para vocês, os exercícios que eu pedi são daqui, ó. Né? Então tem do número 1 para vocês entregarem, eu pedi, eu acho que 2 aqui dessa lista, tá? E aí entra o subespaço vetorial. Né? O subespaço vetorial, gente, nada mais é do que um subconjunto. A ideia é como se fosse um subconjunto, né? Ele ele é definido dentro de... Se eu tiver um espaço vetorial V, né? Se eu tiver um subconjunto, de novo, tem que ser não vazio, né? Um S, dentro desse espaço V, né? Ele vai chamar subespaço vetorial, né? Se o conjunto S for um espaço vetorial em relação à adição e multiplicação por escalar definidas em V. E aí só que a gente vai conseguir reduzir o número de demonstrações que a gente tem relativo àquelas 8 propriedades. Para eu verificar se um subespaço vetorial se um espaço é um subespaço vetorial de um espaço V, a gente vai ter que mostrar 4 propriedades, olha. Deixa eu ver aqui. Isso aqui é uma prova de um teorema, né? Eu quero pegar o exemplo aqui de baixo. Ó, aqui já está o exercício. Cadê o resultado? Está no teorema. Aqui, ó. Esse aqui, ó. É o teorema mesmo. Ó. Se V é um espaço vetorial e S é um subconjunto não vazio de V, então S é um subespaço vetorial de V, se as seguintes condições forem satisfeitas. Então, basta verificar essas duas. Ó. Se eu tiver dois vetores em V, a soma desses vetores tem que continuar pertencendo a V, e para qualquer escalar real e um vetor em V, se eu multiplicar esse escalar pelo vetor, a multiplicação tem que continuar pertencendo àquele espaço vetorial V. Né? Deixa eu dar um exemplo aqui na prática para vocês tentarem visualizar isso aqui. Então, para eu provar que é um subespaço vetorial, né, é muito mais simples do que um espaço vetorial, justamente porque eu tenho que provar só duas condições e não 8, né? Então, é mais complexo nesse sentido, não de dificuldade, né, de trabalhoso eu provar que é um espaço vetorial do que é um subespaço vetorial. Então, olha só
olha a questão aqui que a gente estava colocando. Se eu tiver eu vou continuar trabalhando aqui no R2, tá, gente? Mas pode ser R3, Rn, porque fica mais fácil de desenhar aqui mesmo. Se eu tiver aqui vamos pensar que eu tenho uma reta nesse espaço aqui, ó, passando pela origem. Facilmente é possível provar que essa reta, eu vou chamar então o W, esse subespaço vetorial, tá? De R2, né, no caso. Eu consigo provar que ele é um subespaço vetorial de R2, considerando a questão dos vetores, tá, gente? Por quê? O que é a primeira coisa que eu tenho que considerar? Um vetor nessa reta, ó. Se eu pegar um vetor nessa reta, um vetor V, lembra lá o que eu tenho que fazer? Eu tenho que provar que αv, para provar que é um subespaço vetorial, pertence a W e que a soma U mais V pertence a W. Então, eu tenho que provar que a multiplicação por escalar pertence a W, que a soma de dois vetores pertence a W, sendo que esses dois vetores não são dois vetores quaisquer, né? É U e V pertencente a W. Então, se eu pego dois vetores em W, a soma deles continua em W. Então, olha, eu peguei o vetor V em W aqui, ó. Vamos pegar o vetor que seria na reta, né? Vamos pegar o vetor W o vetor U, desculpa, em W também. Então, o vetor U é esse aqui, ó. Se eu somo U com V, gente, olha, visualmente aqui eu consigo perceber que a soma deles, ó, ela vai continuar em W. Né? Então, vamos pensar que a soma de U mais V, ela vai até passar aqui, mas eu vou colocar que ela vai até ali, né? Esse vetor todo aqui, ó, esse vetor aqui seria o U mais V. O que importa é que ele não vai sair de cima dessa reta, que seria o subespaço vetorial. Então, vamos supor que esse vetor. Aí depende do valor de V, né? E de U. Mas aqui, independente de qual que era a equação aqui, ele vai continuar nesse subespaço vetorial. E o mesmo vai acontecer se eu multiplicar por um escalar. Então, o vetor U está aqui. E o vetor V, desculpa. E o vetor menos 2V. Menos 2V vai estar aqui também, ó. Menos 2V. Ou seja, eu não estou provando aqui não, tá? Aqui eu só estou mostrando, porque eu teria que ter quem era o W, né? Aqui eu só estou falando que ele é uma reta, eu não tenho equação. Eu só estou mostrando visualmente o que seria um subespaço. Então, a gente fala que o W é um subespaço de R2. Por quê? Se eu considero dois vetores em W, a soma deles vai continuar em W, e se eu considerar um escalar vezes um vetor de W, esse escalar multiplicado pelo vetor de W continua em W. Então, acontece essa operação, né? Que é a operação de fechamento. Né? Deixa eu voltar lá. E agora, então, eu preciso, né, que antes da aula da semana que vem, vocês peguem esses exercícios para fazer, da semana que vem não, né, da aula de quinta, porque a gente vai continuar Aí eu tenho que ver o que é melhor, mas eu acho que na aula de quinta a gente vai falar já de base e de dimensão, né, que é um conceito que se tem, né, de geração de espaço, para que vocês tirem dúvidas, né, tirem dúvidas. Vocês estão vendo a tela aí, gente? Apareceu agora. Então, ó, aqui tem a demonstração do teorema, né? Eu não vou passar isso aqui agora. Aqui tem um exemplo da reta que a gente pegou. Aqui tem um exemplo resolvido. Eu não quero. Vamos pegar o da matriz. Deixa eu ver. Olha só, vamos resolver esse exemplo aqui, ó. Seja V o conjunto das matrizes M por N, né, de ordem M por N, e S, então, o conjunto, o espaço vetorial nosso são as matrizes de ordem M por N.
Não é o R2 mais que a gente estava considerando no exemplo que eu dei. O espaço vetorial é o conjunto de matrizes, né? Ou seja, nesse caso aqui, por isso que a gente fala, nesse caso aqui, as matrizes que são os nossos vetores, tá? E S é o subconjunto das matrizes triangulares superiores. E aí ele fala, então, S é um espaço vetorial de V. Pois aí está justificando, né? Mas eu quero provar lá com vocês. Então, vamos escrever isso aqui. Que é o que vocês vão ter que fazer nos exercícios que tem dessas duas páginas aí, tá? Ele pede, no primeiro lá, ele fica pedindo para provar o que é espaço vetorial, e no segundo, na segunda leva de exercício, provar que é um subespaço. Então, vamos ver essa parte aqui, ó. Então, olha só, no exemplo 3, ele tem que o nosso espaço vetorial V são as matrizes, né, de ordem M por N, e ele quer provar que o subespaço S são as matrizes, né? Então, vou colocar aqui a matriz A pertencente a o espaço vetorial V, né? Que são as matrizes de ordem M por N, tal que A é igual, né? Ó, A 1, matriz triangular, que falou lá, superior, né? Então tá. A12, A1N. O A21, então, é 0, né? Ó, A22, A2N. O A31 é 0, né? Porque ele falou que o subespaço é o subespaço de matriz de ordem, a matriz triangular superior, né? Então, ele vai ter que o A32 é 0, e o A33 teria aqui, ó, tá? A33, vamos fazer só mais um para vocês verem aqui. Deixa eu fazer o A33 aqui também. Então, A12, aí teria um A13, e aqui A1N. Aqui ele teria o A23, A2N. Isso aqui é uma matriz triangular superior, né? Teria o A33, teria o A3N. Aí na linha 4, ele teria o A44, depois até o A4N. Só que na última linha, ó, né, se fosse uma matriz de ordem M por N. Então, na emésima linha, ele só teria elemento na coluna M por N. Beleza? Então, ele só teria que o resto tudo seria zero. Por que isso? Porque ele falou que é uma matriz triangular superior. E aí ele quer provar que essa soma aqui de elementos dessa matriz ou a multiplicação por escalar continua em S. Né? Continua em S, que é o que a gente viu lá do teorema. E aí é isso que você tem que fazer, você tem que identificar o que o exemplo está querendo, né? Olha, e aí ele provar aquelas duas propriedades que a gente viu de subespaço, né? Que para quaisquer dois elementos naquele conjunto S, né? A soma continua lá, e para qualquer vetor em S e um escalar nele, a multiplicação também continua lá. E aqui não está difícil da gente ver isso. Né? Olha, porque, como eu falei, às vezes mais difícil é de escrever, porque é chato mesmo, é muita conta e tudo mais. No caso de subespaço vetorial, nem é isso. Vocês têm que prestar atenção. Né? Então, se eu pegar A e B pertencente a S, é isso que você tem que provar. Ó. Será que a soma A mais B pertence a S? Isso é o que você tem que provar. Será que isso aqui acontece? Né? Não é difícil de ver, olha. Se a gente faz isso aqui, eu vou pegar o A já está aqui, ó. Eu não vou fazer com 3 aqui, não, tá? Vou fazer com 2. Então, se eu pegar o A mais B, né, ó, A mais B, seria o quê?
a matriz triangular superior, né? Então, você teria o A1, A12, A1N. Aí você teria o A21. O A21 não, né? O A21 é 0. O A22, A2N. Aí você teria o A3 e tal, até a linha M, né? É porque ela é M por N. Aí na linha M seria 0, 0 e só o AMN. Tá bom? A matriz B seria o quê? A mesma composição, né? Ó, seria o B1. Estão acompanhando, gente? B1N. Aqui seria 0, que é a matriz triangular superior, né? Teria B22, B2N. Aqui, 0, 0, BMN. Tá? E quando eu somo esses elementos, né? Se eu somar A com B, olha só. É isso que vocês têm que verificar. E aí tem que fazer mesmo. O que é soma de matriz? Eu somo elemento com elemento que está na mesma linha e na mesma coluna. Então, eu somo A1 com B1. Aqui vai ficar A11 mais B11. Somo A12 com B12, né? Que seria o elemento na posição 1, 2. A12 mais B12, dessa nova matriz soma. E faço a mesma coisa com o A1N, B1N. Né? Aqui teria o A13, B13, depende da ordem que fosse considerada, né? Até A1N mais B1N. E aqui da mesma forma, ó. Aqui embaixo o A21 é 0, o B21 também, né? Que seria 0 mais 0. O A22 mais B22 e o A2N mais B2N. E na última linha seria 0, né? 0 mais 0, 0 mais 0. E aqui seria o AMN mais BMN. Ou seja, gente, o que é importante vocês observar? Você somou uma matriz triangular superior com outra matriz triangular superior e continuou obtendo uma matriz triangular superior. O que é a triangular superior? Os elementos abaixo da diagonal principal são todos nulos, que é o que aconteceu com a soma. Ou seja, A mais B, que é a soma, pertence a S, né? Que é o que você quer provar. Então, você já provou que isso. Só que agora você faz a mesma questão com o produto. Então, ó, alfa vezes A. Será que pertence? Né, ó, alfa pertence aos reais. A pertence a esse conjunto das matrizes M por N. Alfa A, né, ó. Será que o alfa A pertence ao S? Eu vou colocar o S aqui, que senão confunde, né? Alfa A pertence a S? Esse que você tem que verificar. Faz a mesma coisa, não? Então, quem que é alfa A? É a alfa que multiplica a matriz A. Né? Vocês vão ver que pertence. Então, quem que é o alfa? O A, né? A matriz A é a matriz A11, A12, A1N. A B1, B12, B21 é 0, né? Aqui tem o B2. Ah, não tem nada de B. A22, A2N. E lá na linha M, né? Seria 0, 0. E só teria o elemento não nulo aqui, ó. AMN. Se eu multiplico isso por alfa, o que é a multiplicação por alfa? É multiplicar o alfa por cada elemento da matriz. Então, seria aqui alfa A11, alfa A12, alfa A1N. Alfa, aqui é 0, né? Alfa vezes 0, que vai dar 0, né?
alfa A21, A22, né? A21 era esse. E alfa A2N. E aqui vai ficar alfa vezes 0, alfa vezes 0, e que alfa vezes AMN. Ou seja, eu saí de uma matriz que está triangular superior e ela permaneceu triangular superior. Todos os elementos abaixo da diagonal principal são nulos. Né? E aqui também é uma matriz, né, triangular superior. Né? Se ela também é uma matriz triangular superior, né, ó, o que vai acontecer então? Né? Logo, alfa A pertence a S. Né? Então, ó, você provou as duas condições para ser um subespaço vetorial. Né? Então, como A mais B pertence a S e alfa A pertence a S, aí você pode falar, ó, temos que esse é um subespaço de V. Beleza? Mas não é qualquer S e não é qualquer V. É o S e o V dados, porque se o S e o V mudam, vai mudar a análise, aí você tem que fazer outra análise, tá? Então, ó, esse que eu fiz aqui é o exemplo 3, né, da apostila lá, que está naquela página do capítulo sobre espaços vetoriais. Então, você consegue, gente, compreender a ideia de espaço vetorial e subespaço vetorial pensando nisso que a gente falou aqui hoje. Né? Então, olha só, esse aqui é o conjunto, para esse conjunto V e para esse conjunto S, que é o conjunto das matrizes triangulares superiores, a gente provou que esse S é um espaço vetorial, tá? E a gente provou isso, aqui ele só comentou, né? Para provar tem que fazer aquilo que a gente fez. E aí ele dá outros exemplos aqui, ó. Nesse caso aqui, por exemplo, não é um espaço vetorial. Vamos ver esse aqui, ó. O espaço V é o R2 e o S é o espaço X4 menos 2x. Vamos lá. Deixa eu ver qual página tá aqui, que facilita na hora de vocês identificarem lá na apostila. É o exemplo 4 da página. Cadê? 65. Então, ó, você tem que o espaço V é o R2, né? O V é o próprio R2. E S, quem que é o S? É o espaço onde as coordenadas são x e 4 menos 2x. Onde esse x aqui é um número real, tá? E ele quer saber se S é ou não é um subespaço vetorial de quem? De V, que no caso é o R2. Ou seja, se eu somar ou multiplicar por escalar esses elementos aqui, eles vão continuar em S? O que acontece? Para eu fazer isso, gente, eu posso, como eu disse, eu posso fazer um exemplo que furar, né? Não vai mais ser possível ele ser um subespaço vetorial. Então, se eu pegar a soma aqui, ó, eu posso fazer um exemplo genérico. Né? Então, se eu pegar dois elementos aqui de V, né? O elemento U, coordenadas
x1 e 4 menos 2x1, e o V de coordenadas x2 e 4 menos 2x2, né? Com x1 e x2 pertencente a R, né? E x1 e x2 pertencente a R. Será que se eu somar U mais V vai pertencer a S? É porque o U pertence a S, ó. Né? Ele está nessa forma, então ele pertence a S. O V também pertence a S. Será que U mais V pertence a S? É isso que você tem que ver. Então, vamos fazer U mais V. Ó. Quem que é U mais V? É x1. Quando ele não fala nada, qual que é a soma? Como que é a soma ou como que é a multiplicação por escalar, você usa usual, tá? Quando ele não quiser usual, ele vai te dizer qual que ele quer que segue, igual a gente fez um exemplo, o segundo exemplo lá. Então, olha, quem que é o mais V? Da forma usual de vetor, a gente sabe que tem que somar ordenado com ordenado e abscissa com abscissa. Ó. x1 mais x2, e aqui abscissa com abscissa, vai ficar 4 mais 4, 16, e aqui menos 2x2. Menos 2x2 vai ficar menos 4x2. Ó, 4x2 nada, gente. Desculpa. 4x1. Deixa eu voltar aqui. O meu ficou parecendo 2. O 2 aqui é 1, né? É 4x1. Então, aqui é menos 2x1 menos 2x2. Então, o máximo que você vai conseguir fazer aqui é menos 2 que multiplica x1 mais x2. Correto? Só que, olha só. Isso aqui não é um elemento que pertence a isso aqui, ó. Porque teria que ser 4 menos 2 que multiplica o elemento que está aqui, ó. O elemento que está aqui é x1 mais x2. Então, você tem um menos 2x1 mais x2, ó, que ele está aqui, ó. Todo mundo consegue ver isso, olha. Menos 2 que multiplica o elemento da abscissa, ok. Só que no lugar do 16, eu teria que ter aqui quanto? 4. E não é. Significa, então, que essa soma não pertence a S. Vocês conseguiram visualizar isso? Se essa soma, eu tenho dois vetores em S, né? Ó, como U e V pertence a S. E U mais V não segue aquela propriedade de S, né? Não pertence a S. O que vai acontecer? Então, a soma, né? Essa soma não pertence a F, né? Temos que S não é um subespaço vetorial de V. Temos que S não é um subespaço vetorial de V. Beleza? Para que ele fosse um subespaço vetorial, gente, no lugar desse 16 eu teria que ter um 4. Vocês conseguiram perceber isso? Então, ótimo. E aí, então, essas duas, o conteúdo que eu tinha planejado para hoje era isso, né? De espaço vetorial e subespaço vetorial. Na aula de quinta, a gente já vai ver o outro conteúdo, que é de base e geração de espaço vetorial, né? Que a gente vai ver que quantos vetores eu preciso para gerar um espaço vetorial, né? É o conceito que a gente vai trabalhar na aula de quinta-feira. Então, não deixem de tentar fazer os exercícios até lá, não para tirar a dúvida, né? Não deixem de dar uma lida nessa questão, porque vocês conseguem acompanhar melhor. Então, olha só, aí aqui tem os exercícios, né? Ó, alguns deles eu pedi para vocês fazerem para entregar. Tá vendo que aqui ele fala como que é a soma, como que é o que acontece lá? E ele vai pedindo para provar o que é um espaço vetorial, um subespaço vetorial, né? Nesse caso.
E aí, a partir da aula de quinta, a gente vai ver essa questão aqui, ó, né? A partir da página 67, ó, lá no finalzinho, né? A gente vai ter combinação linear, né? E depois de combinação linear, a gente vai ver o que é base e o que gera um espaço. Aqui está falando de envolvimento de vetores. Cadê? Aqui tem exercício. Aí vem a questão do subespaço gerado, que aí a gente vai chegar no que a gente quer, que é o que é base e como que gera um espaço, a partir de vetores, tá bom? E aí é o conteúdo que vai ter até a prova. Então, não deixem de dar uma lida, de estudar, porque aí na quinta-feira vocês tiram dúvidas, beleza? Obrigado, então, Deleci. Obrigado, Mário. Deixa eu parar a gravação aqui.